Onde estão os imitadores do apóstolo Paulo nos templos? A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meu nome é Antônio Queiroz e no vídeo de hoje você vai saber onde estão os imitadores do apóstolo Paulo nos templos evangélicos. A maioria das denominações existentes em nossos dias usam muito as cartas do apóstolo Paulo para suas pregações nos templos. Paulo foi constituído por Jesus Cristo o apóstolo dos gentios, para que ele trouxesse até nós o evangelho da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porém, não devemos esquecer que o Deus que nós buscamos servir e adorar é antes e depois de Paulo. Isso significa que não é só as epístolas do apóstolo Paulo que devemos examinar e seguir, mas todos os ensinamentos deixados por Cristo e os mandamentos do Senhor. Toda a palavra é importante para quem deseja conhecer a Deus. Não existe um presente e um futuro sem ter antes um passado. Temos como conhecer os propósitos de Deus para o futuro se não conhecemos a história do passado. Portanto, seja lei ou seja graça, tudo provém de Deus e a sua palavra não passa e nem envelhece. Muitas passagens que foram escritas no Antigo Testamento ainda serão cumpridas nos dias de hoje. Deseja conhecer as Escrituras ou ser crente e se batizar, tenha em mente que a Bíblia ela não é só de Atos dos Apóstolos a Apocalipse, mas de Gênesis a Apocalipse. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É interessante observar aqui que o próprio apóstolo Paulo ele ensina aos irmãos em Cristo que toda a escritura, quando se diz toda, se inclui os 66 livros sagrados que compõem a Bíblia. Então o apóstolo Paulo ensina que toda ela é necessária para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Alguns pregadores desprezam o Antigo Testamento por acharem que só o evangelho da graça é necessário, mas isso é um engano. Como podemos ver aqui nas palavras de Paulo, ele mesmo era conhecedor da lei e das sagradas escrituras antes mesmo de se converter a Cristo. Mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Paulo também lhe ensina que devemos imitá-lo assim como ele imitou a Cristo. Portanto, para imitar Paulo, devemos observar não só os seus ensinamentos, mas principalmente os ensinamentos de Cristo, como também observar o que o Eterno falou na boca dos profetas. Feitas essas considerações, a pergunta é: onde estão os imitadores do apóstolo Paulo nos templos? Pregar o que Paulo pregou e ensinou é fácil, é só seguir o que está nas Escrituras. Mas e na prática? Os pregadores têm vivido como Paulo? E os fiéis têm sido ensinados por seus líderes da forma que Paulo ensinou aos irmãos em Cristo? Hoje, em qualquer grande denominação que você entrar, com certeza a palavra vai ser de vitória, bênçãos de prosperidade, de riqueza, de cura e libertação, de sinais e maravilhas. E o povo sai satisfeito, porque isso é tudo que o ser humano quer ouvir. Mas se devemos imitar Paulo como ele ensina, deveríamos também pregar como Paulo pregou, exortar como Paulo exortou e viver como Paulo viveu, não é correto? Para se imitar alguém, se deve viver como essa pessoa viveu. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mas será que as grandes lideranças religiosas e seus fiéis, eles têm observado realmente os ensinamentos de Paulo? Ou será que só estão distorcendo as Escrituras e pregando somente aquilo que alegra a carne? Quantas vezes você viu o apóstolo Paulo pregar bens materiais? Quantas vezes você viu Paulo pregar riquezas, dizer que o crente não pode aceitar a pobreza? Quantas vezes? Vamos ver o que as Escrituras nos revelam. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa
cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, vamos examinar agora essa passagem. Aqui o apóstolo Paulo ele começa dizendo que se alguém pregar uma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Paulo quer dizer aqui que nada deve ser pregado além da sã doutrina segundo a piedade, que é o amor, a caridade e a misericórdia, sendo a graça de Cristo. Infelizmente, poucos fiéis buscam isso em um mundo em que cada dia o ser humano ele se afasta mais e mais uns dos outros, e o sistema religioso acompanha essas mudanças. As pessoas estão cada vez mais interessadas em cuidar de si mesmas, e até dentro dos templos nós vemos a falta de amor e a misericórdia com os próprios irmãos. Essa deficiência que tem tomado conta dos templos religiosos tem atingido a todos, tanto fiéis como ministérios. São raríssimos os pregadores que pregam a sã doutrina sem nenhum interesse material, como bem ensina o apóstolo Paulo. E segundo as palavras do apóstolo, esses que buscam outras doutrinas, outros ensinamentos e promessas, são soberbos e nada sabem. São pessoas que dizem servir a Deus, mas querem determinar ao Criador o que são melhor para elas, e não viverem de acordo com o que Deus determina. Não aceitam a palavra de correção e nem a sã doutrina, porque esta é para poucos, muito poucos. Nem os que ouvem querem receber e nem os que pregam querem exortar, porque vivem mais na carne do que no espírito. Continuando o verso 7 em diante, Paulo ele ensina que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso satisfeitos. Agora examine-se você mesmo. Você que vai aos templos quase todos os dias, se a partir de amanhã o seu pregador começar a pregar essas palavras que Paulo ensina, se ele ao invés de dizer que Deus manda te dizer que você vai conseguir um carro 0 km, ou uma casa própria como você deseja, ou um casamento dos sonhos, ele te pregar que Deus manda te dizer que esteja satisfeito apenas com o seu cobertor e o seu alimento, você vai continuar indo aos templos? Examine-se você mesmo. Se a sua resposta for sim, glória a Deus, você então está preparado para servir a Deus pela vida ou pela morte, em espírito e em verdade. Mas se a tua resposta for não, então você precisa conhecer a verdade das Escrituras e não dos templos, para que você seja liberto do engano das falsas doutrinas. E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vocês acham que um homem como Paulo, que pregava e ensinava a sã doutrina, se hoje estivesse dentro de um templo pregando, os templos estariam cheios? Seja sincero. Não comigo, mas com vocês mesmos e com Deus. Cadê a denominação, a placa, o templo que está pregando essas coisas? Aqui vemos que Paulo imitou a Cristo. O problema é que ninguém quer imitar a Paulo, e se não imitam a Paulo, passam bem longe dos ensinamentos de Cristo. Continuando, Paulo adverte aos homens de Deus: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e piedade, a fé, a caridade e a paciência, a mansidão. Vejam que Paulo exorta aos homens de Deus a fugir destas coisas. Que coisas? Dessas falsas doutrinas que pregam bênçãos materiais e prosperidades, doutrinas de homens e não a sã doutrina deixada por Cristo Jesus. Paulo manda os homens de Deus fugir dessas coisas e seguir a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Pronto, é isso, nada mais que isso. As outras necessidades, o Criador é quem supre. Ele sabe o que precisamos mais do que nós mesmos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Como podemos ver até aqui, se na sua denominação está pregando bênçãos e prosperidades materiais, fique esperto, porque o Criador é santo e não precisa comprar ninguém através de falsas promessas. Você já foi comprado e resgatado pelo sangue de Cristo. O que Deus quer é ser adorado em espírito e em verdade pelo
os seus eleitos. Ele quer que você esteja diante dele com um coração sincero e puro na sua presença, desejando as coisas dos céus, e as outras coisas automaticamente lhe serão acrescentadas de acordo com a sua necessidade e a vontade do Pai. Outro tipo de pregação que coloca muitos cristãos para correr é quando se prega perseguição, angústia, provas, tribulação, fim dos tempos. Os cristãos que são espirituais e anseiam pela vida de Cristo, eles amam essas pregações. Já os carnais transfigurados de crentes, esses não suportam esses ensinamentos, porque estão mais presos nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. Tanto os fiéis como seus líderes não estão preparados para ouvir a sã doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vejam, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Esse tempo já chegou há muito tempo. Vejam, irmãos, como Paulo naquela época já pregou o que se vive hoje dentro dos templos. Vocês acham que se essas palavras fossem pregadas, os templos estariam cheios? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tendo comichão nos ouvidos. Sabe quando você prega uma doutrina de salvação, mas na verdade a pessoa ela está esperando uma palavra de vitória material? Pois é, essa pessoa ela começa a ficar com comichão nos ouvidos. As palavras não entram nela, ela não aceita, ela não suporta. Então esse tipo de crente, sabe o que ele faz? Paulo responde, eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso quer dizer? Esse tipo de cristão ajuntarão para si, ou seja, escolherão para si doutores, pregadores ou profetas segundo seus interesses materiais e sensuais. Em outras palavras, esse tipo de crente que terão comichão nos ouvidos, quando ouvirem a sã doutrina, andarão atrás de pregadores que pregam segundo aquilo que a sua carne deseja e não segundo o que o seu espírito necessita. Esse é o sentido de todo o contexto dessa passagem. Sabe quando você compartilha com o teu próximo uma palavra, uma pregação ou até mesmo uma mensagem de preparação para as coisas que estão por vir e de repente ele te manda uma mensagem: ah, irmão, irmã, não compartilha mais isso comigo não, esse povo só sabe pregar coisa ruim. Então esse tipo de cristão são aqueles que têm esse comichão nos ouvidos e além de tudo ainda não conhecem as escrituras, porque se conhecesse não rejeitariam, assim como muitos rejeitaram Cristo por não conhecê-lo e não acreditarem nas suas palavras. Mas e o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, que somos nós? O que ele diria desse tipo de pregação? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Veja aqui que o apóstolo Paulo ele se refere à sua doutrina. E por que ele falava dessa forma? Porque ele seguia Cristo, mas também sabia que já naquela época havia muitos falsos doutores infiltrados no meio dos irmãos, e também nos dias de hoje surgiriam muito mais. Então Paulo sempre alertou aos irmãos servos de Cristo que seguissem apenas a sua doutrina, que foi solidificada em todo o conhecimento e sabedoria das Sagradas Escrituras e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo continua dizendo que devemos seguir a sua doutrina e modo de viver, na intenção, na fé, na longanimidade, na caridade, na paciência, nas perseguições e aflições. Vemos que aqui Paulo ele não se refere à prosperidade nem a bens materiais, mas a uma vida muito simples, firmada na fé, na paciência e perseguições. Aí já para quem não gosta desse tipo de pregação, que é essa doutrina, Paulo ainda vai mais fundo ainda no verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, se você não quer saber de ser perseguido ou nunca foi e nem tem pretensão de ser, então você está no caminho errado. Esse ensinamento de Paulo, ele também tem respaldo no que Jesus também sempre pregou, que no mundo teríamos aflições e que aquele que quer ir após ele, pega a sua cruz e anda. Mas muitos só querem ir após Jesus com o seu carro importado, com o seu jatinho particular, com milhões na conta corrente. Não que seja errado ser rico ou ter dinheiro, mas não é a prioridade de Deus para o seu povo. Aliás, as riquezas dessa terra não se convém pregar aos cristãos. Vejam o que Jesus disse ao jovem rico:
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Já pensou se você que tem muitas riquezas, ou você que busca Deus para melhorar de vida, chegar ao seu pregador e ele disser isso que Jesus disse ao jovem rico? Com certeza muitos não voltariam mais. Mas hoje os líderes religiosos pedem seu dinheiro dizendo que Deus vai te abençoar 10 vezes mais, enquanto Cristo manda distribuir aos pobres e a única coisa que ele promete é um tesouro, mas no céu e não aqui na terra. E agora, irmãos, para terminar eu pergunto mais uma vez: onde estão os imitadores do apóstolo Paulo nos templos? Esse é o vídeo de hoje. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.